Temos que resolver o exercício 131 e, com toda esta conversa, esqueci-me de pôr a minha mesa digital. Não faz mal. E é uma equação diferencial da segunda ordem, não homogénea, uma função... aqui está agora. Aqueles problemas técnicos. Ou seja, com uma função que vai ser dada aqui por troços, uma função definida por troços, e vamos ver como é que se resolve esta equação diferencial usando a transformada Laplace. Logo, um breve resumo aqui do que é este exercício 131A. Temos esta equação, mais x igual a ft, e esta função, essencialmente, ela vale 1 quando t está entre 1 e 2, e ela vale 0 quando t inferior a 1 e quando t superior a 2. Eu acho que é isso. Também aqui os critérios de igualdade não são muito importantes. Logo, como é que nós fazemos isto? Aplicamos de ambos os lados a transformada de Laplace, e aqui também esqueci-me de dizer que temos condições iniciais. Que é, ou seja, no tempo 0 vale 0 e a derivada vale 0. Nós sabemos que, pronto, isto... a derivada... Professor, só uma questão. Diz. A transformada de Laplace ainda sai no segundo teste? Eu não sou a pessoa indicada para fazer essas perguntas. Ok, obrigada. Eu diria a priori sim, visto que depois do primeiro teste ainda estamos a dar matéria da transformada de Laplace. Pois, exato. Ok, obrigada. A priori sim. Logo, isto usamos aquelas fórmulas, isto vai dar a transformada de Laplace da derivada menos o valor da derivada é 0, que é 0. E a transformada de Laplace da derivada, nós sabemos que é a transformada de Laplace de x menos o valor de x em 0. Ou seja, aqui vale 0, aqui faz transformada de Laplace de x, ou seja, eu aqui esqueci-me do s, não, porque aqui estou a fazer a transformada de Laplace da derivada, e isso ao final, para o membro, vamos dizer, da esquerda da equação diferencial, vai nos dar que s ao quadrado mais 1 vezes a transformada de Laplace de x. Logo aqui, eu calculei a transformada de Laplace desta parcela da equação. Agora vou calcular a transformada de Laplace desta parcela da equação, do termo não homogéneo. Logo, aqui é simplesmente uma aplicação não das fórmulas do formulário da transformada de Laplace, mas da definição da transformada de Laplace, ft dt. Aqui eu esqueci-me de pôr que é uma função de s, mas já sabemos que é uma função de s. E, visto a definição por ramos da função f, este integral de 0 a mais infinito, ele reduz ao integral de 1 a 2 da função exponencial menos ts dt. Isto não é magia negra, isto é simplesmente o facto que para t inferior a 1 a função vale 0, para t superior a 2 a função vale 0, e para t entre 1 e 2 a função vale 1. Logo, este integral é uma primitiva imediata, e isto vai dar, vamos dividir aqui por menos s, e vamos ter a exponencial de menos ts em 2, menos exponencial de menos ts em 1. Ou seja, menos 2s, menos exponencial de menos s. Isso dá o quê? Pronto, isto dá que, vamos utilizar aqui outra cor, isto dá que esta parcela em azul vai ser igual a esta parcela em cor de laranja. Porque aqui calculamos, aqui usei a laranja em vez do verde, não faz mal. Pronto, deixa-me só aqui ver se não me enganei nos meus cálculos. Não, está certo. Logo, limpando isto tudo e voltando a escrever esta equação, ou seja, a igualdade das transformadas de Laplace, isto vai nos dar o quê? Vai nos dar que
S ao quadrado mais 1 transformada de Laplace de x é igual a exponencial menos s menos exponencial menos 2s sobre s. Ou seja, aqui queremos calcular a transformada de Laplace inversa desta função, que vai ser a exponencial de menos s sobre s vezes s ao quadrado mais 1 menos exponencial de menos 2s sobre s ao quadrado mais 1. Aqui, para fazer a transformada de Laplace inverso, vamos precisar do formulário, porque aqui a gente percebe-se, olhando, por exemplo, a primeira, vamos olhar a primeira equação, que isto é uma coisa da forma exponencial de s vezes uma certa transformada de Laplace, que eu vou chamar de uma função, sei lá, grande f, de s. Onde o tal grande f de s, esta coisa aqui, corresponde a esta coisa aqui. E aqui nós sabemos que temos uma fórmula no formulário que nos diz que, com função de Heaviside, f de t menos t0, isto é exponencial de menos st0, transformada de Laplace de f de s. Então, temos aqui uma fórmula que permite ver, ou seja, que permite interpretar esta função aqui como uma exponencial vezes uma transformada de Laplace, ou seja, usar esta fórmula de transformada de Laplace inversa. Então, tudo o que a gente precisa fazer agora é, olhando para esta função, transformada de Laplace de grande f de s, que é igual àquilo que está em verde, ou seja, 1 sobre s ao quadrado mais 1, é fazer a transformada de Laplace inversa desta função. Também reparam que eu ainda não comecei a falar do segundo termo, este termo aqui. O raciocínio para este termo aqui vai ser idêntico do que para o primeiro termo. A única diferença é que, em vez de ter, como no primeiro termo, nós temos t0, que é igual a 1, no segundo termo vamos ter t0, que é igual a 2. Logo, temos que calcular a transformada de Laplace inversa desta função. Logo, aqui temos que reduzir em funções racionais elementares. Aqui não é muito difícil. bs mais c sobre s ao quadrado mais 1. Eu aqui vou-vos dar o resultado. Não vou fazer o método, ou seja, isto resolve com o método dos coeficientes indeterminados. Eu vou já atirar o resultado, e o resultado vai ser o A. Eu encontrei o A igual a 0, o C igual a 0 e o B, que é igual a menos 1. Logo, isto vai dar 1 sobre S menos S sobre S ao quadrado mais 1. E normalmente vocês deveriam reconhecer. Cuidado, aqui não quero limpar tudo. Se eu voltar aqui deste lado, vocês deviam reconhecer no 1 sobre S menos S sobre S ao quadrado mais 1 as transformadas de Laplace sobre S de função constante 1 menos a transformada de Laplace de S, a transformada de Laplace inversa de S sobre S ao quadrado mais 1, que é simplesmente cosseno de t. Uma vez que a gente percebeu o que é que a gente calculou aqui, o que é este f, esta coisa aqui é este f, o que é este f? É esta coisa, ou seja, é esta transformada de Laplace. Nós sabemos que já podemos dizer, só considerando este termo, que o x vai ser igual, logo à transformada de Laplace, esta coisa em vermelho, que é exponencial menos s vezes a transformada de Laplace de 1 menos cosseno de t, e usando esta fórmula, isto vai ser θ, ou seja, a função de Heaviside, t menos t0, aqui o t0 é 1, menos 1, vezes f, ou seja, esta função aqui que eu chamei f grande, em t menos t0.
Ou seja, esta é a função ft, aplicada em t menos t0, ou seja, aplicada em t menos 1. Logo isto vezes 1 menos cosseno de t menos 1. Logo aqui, o que eu fiz foi simplesmente fazer a transformada Laplace desta função, mas falta, obviamente, este termo. Mas por linearidade da transformada Laplace, isto vai fazer aparecer um menos, este menos, e temos aqui uma expressão que é muito semelhante, só que, como eu disse, aqui, o t0 é igual a 2. Aqui, vou escrever aqui em baixo. Isto vai fazer aparecer menos, este menos, n menos 2s vezes a transformada Laplace deste f, ou seja, isto vai dar θ t menos 2 vezes 1 menos cosseno de t menos 2. Logo, o que se passou aqui é, essencialmente, como eu tinha dois termos que eram semelhantes, eu pude usar o mesmo raciocínio para determinar a transformada Laplace de cada um destes termos. Pronto. Isto está resolvido. Perguntas? Professor, Sim. que função θ é esta que nós temos nesta transformada? Heaviside. Também conhecida como característica dos números positivos ou nulos. Se vocês deram probabilidades, normalmente sabem que é uma função característica do conjunto. Logo, isto em probabilidades, em geral, escreve-se assim, ou de 0 mais infinito, ou também, às vezes, em vez do 1, escreve-se com um qui de característica. E é essencialmente a função que vale 1 quando x é positivo. É função característica dos números positivos, ou seja, quando temos um número positivo, vai dar o valor lógico 1, se quiserem, e dá 0 quando o x é estritamente negativo, ou seja, quando o x não pertence ao conjunto dos números positivos, tem o valor lógico 0. Okay? Esta é a função de Heaviside. Em probabilidades, nunca ouviram falar de funções características? Eu estou só a ter probabilidade agora, mas... Pois. Olha, então vão poder me agradecer, porque isto normalmente vocês devem falar deste conceito. Bom, e a função Heaviside é só... Para efeitos de análise matemática 4, não precisamos saber estudá-la e analisá-la. Também não tem muito que se lhe diga, mas... Não tem rigorosamente nada que se diga. É um sinal muito... Ou seja, é uma função muito simples. Pois. Mas o que nós usamos aqui na transformada Laplace, porque permite fazer uma coisa que é bastante extraordinária, se eu aqui for limpar tudo. Vamos lembrar o que é esta equação. T, 1, 2, 0, 0, T. Isto é uma equação de diferenciais, ou seja, com senas que são deriváveis duas vezes, deriváveis vezes 2, e isto é uma sena que não é contínua. Procuram o erro. Encontraram o erro? Não é um erro. É uma inconsistência. E essa inconsistência só aparece porque, de facto, eu estou a usar um abuso de linguagem. Quer dizer que estou a dizer que isto é derivável duas vezes, mas, na verdade, é derivável duas vezes num certo sentido que autoriza que seja igual a uma coisa que não é contínua. E nós somos capazes de, como acabamos de fazer, de resolver uma equação diferencial com um termo homogéneo que não é contínuo. E vocês vão me dizer, mas isto não aparece em física. Isto aparece em física, por exemplo, eu pego numa caneta, se quiserem, uma caneta. Isto é uma caneta. E eu torço a caneta,
Não, isto é um processo de torcer a caneta. É uma, como é que se diz? Não é torcer, é... ou seja, eu exerço uma força na caneta. O que é que vai? Isto é uma coisa que é sem infinita. Pego na caneta e suavemente é o plié. Como é que se diz plié em português? Eu disse refletir, mas não sei se é essa palavra que eu preciso Diz? procurar. Refletir? Fletir, exatamente. Estou a fletir a caneta, o processo sem infinita, estou a fletir a caneta, continua de ser um processo infinito, e a uma certa altura, boom, crack, fico com 2 pedaços de caneta assim na mão. Pronto. E isto não é sequer contínuo. Logo, estas equações são usadas muito, por exemplo, em engenharia de materiais ou em engenharia civil, no estudo, vamos dizer, da resistência de materiais. Porque o processo de quebra do material, pode ser a quebra de um gelo, quebra de um plástico, quebra de uma estrutura em betum ou em ferro, é um processo que não é contínuo, mas que é gerido por certas equações que não são contínuas e que nós queremos resolver. E a transformada de Laplace, ela permite resolver e modelizar, quer dizer, permite modelizar e resolver problemas deste tipo. Bom, também há coisas aqui relacionadas à mecânica dos fluidos, mas, por exemplo, se quiserem exemplos de aplicação da transformada de Laplace em mecânica dos fluidos, perguntam-me no fórum. Exercício seguinte. O exercício seguinte é mais do mesmo, transformada em Laplace, só que desta vez em vez de ter uma equação, temos um sistema de equações lineares, não homogéneos, para resolver. Bom, condições iniciais também, igual a 0, y0 igual a 1. Bom, vocês vão me dizer que que poderíamos resolver isto usando a teoria que nós, o método que nós vimos no capítulo dos sistemas de equações diferenciais. Tudo bem. Resolver isto à mão, ou seja, por substituição, é imediato. Isto é um sistema de equações diferenciais que nós sabemos resolver muito facilmente. Eu aconselho, aliás, em TPC, em resolver isto com o capítulo, que já não sei qual é que é, mas com o capítulo dos sistemas de equações diferenciais. Para ver quão fácil é. Aqui a ideia não é mostrar quão eficaz é o método da transformada de Laplace para resolver sistemas de equações diferenciais. É mais de vos mostrar que é muito fácil também resolver sistemas de equações diferenciais usando a transformada de Laplace. Logo, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente aquilo que nós temos feito sempre, que é aplicar a transformada de Laplace. Logo, a primeira equação vai fazer aparecer a transformada de Laplace de x mais a transformada de Laplace de y, que é igual à transformada de Laplace de cosseno t. Essa transformada de Laplace nós conhecemos, é s sobre s ao quadrado mais 1. A transformada de Laplace de x também conhecemos, porque é aquele formulário. Isto vai ser, de x', vai ser s vezes a transformada de Laplace de x menos o valor de x em 0, que é 0. Logo isto fica s vezes a transformada de Laplace de x. A segunda linha vai ser uma coisa, do sistema vai ser uma coisa semelhante. Vamos ter a transformada de Laplace de x mais a transformada de Laplace da derivada, que nós sabemos vai ser s vezes a transformada de Laplace de y menos y0, que é 1, igual à transformada de Laplace de 0, que é 0. Isto também pode escrever a transformada de Laplace de x mais s, a transformada de Laplace de y, igual a 1. Logo passamos de um sistema de duas equações diferenciais a um sistema
que, por acaso, eu não mencionei isso nas aulas práticas. O professor Fábio Chalub, ele fez isso, ele diz isso na introdução às transformadas de Laplace. Isto é essencialmente um sistema algébrico. Vou escrevê-los lado a lado para vocês verem. Reparem que aquilo que eu quero resolver agora aqui, S transformado a Laplace x mais y igual a S sobre S ao quadrado mais 1, transformado a Laplace de x mais S transformado a Laplace de y igual a 1. Isto é um sistema de equações algébrico. Pronto, dependendo do parâmetro S. Não envolve derivadas. Envolve simplesmente coisas que são as nossas incógnitas, que são estas transformadas de Laplace. Logo, como é que nós resolvemos isto? Pronto, resolvemos isto como resolvemos sistemas. Sistemas de equações lineares em alga. É essencialmente o mesmo método. E aqui, bom, por exemplo, posso pegar na primeira equação, multiplicá-la por S e fazer a diferença com a segunda equação. Com que objetivo? Multiplicar esta por S e fazer a diferença com esta, simplesmente para depois cancelar o termo da transformada Laplace de Y. Logo, vamos fazer isto. Vamos ter S ao quadrado L de X menos a segunda linha, ou seja, menos L de X, mais S vezes a transformada Laplace de Y, menos S vezes a transformada Laplace de Y, ou seja, 0. E isto vai ser igual ao quê? Isto vai ser igual a S ao quadrado sobre S ao quadrado mais 1, menos 1. Fatorizando no membro da esquerda a transformada Laplace, vai ficar o quê? Vai ficar S ao quadrado menos 1. Logo aqui resolvi em L de X, isto vai me dar a transformada Laplace de X, que é igual a S ao quadrado sobre S ao quadrado mais 1 vezes S ao quadrado menos 1 menos 1 sobre S ao quadrado menos 1. Mas aqui, se eu reduzir ao mesmo denominador, acontece uma coisa engraçada. S ao quadrado menos 1. Aqui vou ter. Aqui não esqueci de uma coisinha. Porque que estou aqui a olhar as minhas notas e a minha dúvida... sabem qual é a minha dúvida? A minha dúvida é que eu esqueci que aqui havia um 2. Porque eu não estava a reencontrar, ou seja, aqui há um 2, aqui há um 2, aqui há um 2. Não estava a reencontrar os mesmos cálculos. Logo aqui ficamos com 2S ao quadrado menos, ou seja, S ao quadrado mais 1. E isto vai me dar 2S ao quadrado menos S ao quadrado, vai ficar S ao quadrado menos 1 sobre S ao quadrado mais 1 vezes S ao quadrado menos 1. E, obviamente, aqui há coisas que cortam. E eu vou ficar com transformada a Laplace x, que é igual a 1 sobre S ao quadrado mais 1. E isto eu reconheço aqui a transformada x, que vai ser igual a transformada Laplace de sen, ou seja, x é igual a sen-t. Acho que é isso. Pronto. Está resolvido. Está resolvido porquê? Porque uma vez que eu tenho a transformada o x, eu posso, como fazia, aliás, nos temas, aqui, é deduzir a transformada Laplace de y a partir da primeira equação. Porque eu tenho y que vai ser igual a 2 cosseno de t menos x'. Mas x' é cosseno de t, logo isto fica cosseno de t.
E está resolvido. Então, qual é, para mim, na minha opinião, que vale o que vale, qual é a vantagem de usar a transformada Laplace em relação aos outros métodos que nós vimos? A vantagem que eu vejo, que não é tão inútil como parece, é que a transformada Laplace ela permite fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela permite não só determinar a solução geral da equação, neste caso deste sistema de equações, como ela permite de integrar automaticamente nessa resolução, nessa solução geral, as condições iniciais. Ou seja, atrás disto aqui, não se viu aqui, mas eu já tenho, quer dizer, ou seja, obtenho a solução particular ao problema do valor inicial, que no exercício, aqui temos um problema de som. Vocês desculpam, estão a fazer obras. Olha, temos um gato a passar, até, é sempre engraçado. Se vocês olharem aqui o exercício 133, temos estas condições iniciais. Ou seja, não precisamos de resolver a solução geral e depois substituir as constantes, as condições iniciais para obter as constantes, tivemos automaticamente a solução particular a essas condições iniciais. Deixa-me só aqui ir fechar uma porta, porque ali há qualquer coisa a correr mal. Já estou de volta. Perguntas? Ora bem, perguntas. Se não há perguntas, vamos passar ao próximo exercício, que é o exercício 145. Logo, já agora, na próxima prática presencial, vocês vão resolver. Mitsu, tu és um gato muito simpático, mas vai para outro sítio. O 135, porque agora vamos mudar de capítulo. 135 e 136. São estes exercícios. São exercícios com a função de Dirac. Vocês não se deixam, não tenham medo da função de Dirac. É um bocado como a função de Heaviside. Vocês têm aquelas fórmulas que sabem que têm aqueles formulários com essa função e vocês vão usar e as coisas não vão ser assim tão complicadas. Já agora, onde é que estão os formulários? Vamos aumentar alguns. Isto já é um formulário importante. Mas pronto, voltando ao último exercício, falta um quarto de horas. 145. Então, no 145 a gente já está a passar em EDPs, equações com derivadas parciais, comumente chamado EDPs. Logo, aqui ele fala do método de separação de variáveis. Não confundem o método de separação das variáveis que nós vimos no capítulo 1, que não tem esse nome, chama-se, ou seja, equações de variáveis separadas, que nos permite separar de facto as variáveis. Aqui é um método diferente. Porquê? Porque é relativo, ou seja, no capítulo 1, eu posso escrever isto já agora, no capítulo 1, nós tínhamos a separação de variáveis para a equação desta forma, ou seja, f de y', yt. E aqui, essencialmente, quais eram as variáveis que nós considerávamos? Era a variável y, ou seja, a incógnita yt, e a sua variável t. No capítulo 7,
a situação é diferente. Vamos ter equações, mas para as quais a incógnita, que vai ser escrita em escala U, vai ser ela própria função de duas variáveis. Logo aqui, isto é só para dizer que aqui o y é incógnita, o t é a variável de integração de derivação, a variável independente, aqui o u é a nossa incógnita, e temos duas variáveis independentes. Bom, mas isso provavelmente o professor Fábio explicou muito melhor do que eu. O exercício 145. Paradoxalmente, o exercício 145 não envolve o método de separação das variáveis. E basicamente é isso que eu quero vos mostrar. Logo, se formos olhar o 145A, nós temos esta equação, du sobre dx, que é igual a y. Ou seja, aqui, mais uma vez, a incógnita, este u, é uma função de duas variáveis. Se nós formos ver o que é que a equação ela diz que a derivada parcial de u em ordem x é igual a y. E, isso quer dizer que o de x é igual ao quê? O de xy é igual ao quê? Pronto, isto quer dizer que o de xy é uma primitiva em ordem a x da função u. Não? O de xy é uma primitiva em ordem a x da função u. Mas é uma primitiva em ordem x de que função u? Desta função. Logo, o que eu quero para determinar o u é primitivar y em ordem x. Que é uma coisa que se vocês lembraram-se, nós já fizemos várias vezes. Temos uma função de duas variáveis que vamos primitivar em ordem a uma das variáveis. Isto vai dar o quê aqui? xy mais φ de y. Mais φ de y. Exatamente. Ou seja, a primitiva de y em ordem a x é, como disse, x vezes y mais uma constante. Uma constante do quê? Uma constante que não depende de x, mas depende de y, porque estamos com uma função de várias variáveis. O que é que há para acrescentar neste exercício? Nada. Está resolvido. Q é D. Aquilo que eu poderia sugerir, mas só vou sugeri-lo em TPC, é vocês meditarem sobre como aplicar o método de separação das variáveis aqui. Logo, o método de separação de variáveis do capítulo 7, o que é que ele diz? Diz que vamos procurar uma solução U na forma U de xy igual a uma certa função que eu vou escrever grande X de x vezes uma certa função que eu vou escrever grande y de y. Logo, o método de separação das variáveis, o que é que ele nos diz? Diz que nós procuramos uma solução nesta forma. E o que é que fazemos? Depois substituímos, pegamos neste candidato, isto é um candidato, como nós temos feito até agora, e vamos substituir aqui. Substituir.
E a minha pergunta é comparar o resultado que vocês vão encontrar fazendo essa substituição com o resultado que nós obtemos, que é a solução geral, e tentar perceber porque é que é diferente, basicamente. Porque vai ser diferente. E pronto, isto não é muito importante vocês perceberem isso, mas aconselho vocês a fazerem este TPC. Senão, o exercício está resolvido. Perguntas sobre esta resolução? Sobre o TPC, vocês vão precisar pensar um bocadinho. Se não há perguntas, passamos à linha B. E a linha B é esta equação. Então, qual é que é a ordem? Não tem importância, porque sabemos que é a regra de Schwarz. E as derivadas mistas são iguais. Pode fazer a derivada parcial em ordem x, em ordem y, ou em ordem y, em ordem x, vai dar o mesmo. Aqui, como é que nós resolvemos isto? Bom, para já, eu vou escrever esta equação de uma forma diferente. Isto vai ser, aliás, e como está escrito no enunciado está escrito assim também. dy. Logo, estou a dizer que a derivada em ordem x de uma certa função, que eu vou chamar desta função aqui, é igual a zero. Isto quer dizer o quê para esta função em azul? Se a derivada em ordem x desta função é igual a zero, du sobre dy vai ser igual a o quê? É o mesmo raciocínio do que na linha A. Isso quer dizer que a derivada desta função, quando eu derivo esta função em ordem x, tem zero. Isso quer dizer que esta função du sobre dy não depende de x. É uma constante em ordem x. Ou seja, isso quer dizer que esta função ela só depende de y. Ou seja, é uma constante em ordem x. Bem, mas dizer que esta função só depende de y, ou seja, du sobre dy, isto, passamos ao mesmo problema, se eu escrever esta equação desta maneira, d sobre dy de u é uma função de y. Isso quer dizer o quê sobre u? Isso quer dizer que o u de x e y é uma primitiva do psi mais uma constante. Só que aqui eu tenho que ter cuidado que a constante vai ser uma função de x. Qual é o resultado que eu obtive? Aqui. Essencialmente, ou seja, isto é equivalente, essencialmente, ao facto que u é uma função de y, vou chamar f, não tem importância, mais uma função de x. Aqui a função de x é φ de x. Aqui esta função de y é uma primitiva de uma função de y. E notam que qualquer função escreve-se como uma primitiva de outra. Qualquer função que seja derivável. Aqui nós estamos a assumir, aqui está-se a assumir que o u é pelo menos C2, classe C2, mas em geral C infinito. Em prática vai ser C infinito aqui. Perguntas? Logo, no exercício 545, o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver essencialmente que, em caso de equações das derivadas parciais simples, a resolução destas equações diferenciais passa por, simplesmente, primitivar em ordem a uma variável e, eventualmente, se for necessário, primitivar em ordem a outra variável. Aqui, na primeira linha,
nós tínhamos uma equação que envolvia a derivada parcial do x, se for aqui ver o enunciado. Esta primeira linha envolvia a derivada parcial em ordem x. Pronto, primitivamos em ordem x e obtivemos que u é igual a xy mais uma certa função de x. Aqui fechar isto. Pronto, e o mesmo raciocínio na segunda linha, porque aqui temos também uma derivada em ordem a x, que é igual a 0. Logo, primitivamos, como fizemos aqui, isto vai dar esta derivada parcial, que vai ser igual a uma constante em ordem a x, ou seja, vai ser uma certa função que eu chamei psi de y. Mas du sobre dy é a derivada parcial em ordem y de u. Logo, primitivando em ordem a y, desta vez, vamos ter que u é uma certa função que eu chamei f de y, mais uma constante de integração que eu chamei g de x. Logo, tenham atenção aqui que este f de y ele pode ser explicitado como uma primitiva da função psi. Enquanto esta função g de x é uma constante de integração. Constante no sentido que não depende de y. Como aqui estamos num contexto onde as funções dependem de duas variáveis, é uma função de x. Ou seja, de integração, aqui não vou escrever mais pequeno, mas é integração em ordem a y. Mais uma coisa, só para concluir aqui a aula, outro TPC. Eu vou-vos pedir para resolver esta equação, d2u dx dy igual a 0, com também o método de separação das variáveis. Que eu lembro e insisto que aqui significa que procuramos a incógnita u na forma de um produto de uma função que depende de x e de uma função que depende de y. Comparar o resultado com o resultado que a gente obteve e explicar porque que aqui, ou seja, na linha B, obtém-se o mesmo resultado com os dois métodos, com os dois métodos, ou seja, o método de primitivação em ordem a uma variável a outra e o método de separação de variáveis. E porque aqui obtém-se o mesmo resultado e não acontece na linha B, na linha A. Logo, isto é um TPC para tentar um bocadinho perceber melhor qual a teórica que está a acontecer. Pronto, meus caros, é tudo por hoje. Vou ter que vos deixar, vou ter aula com os vossos colegas. Bons estudos e até para a semana.